Bom, continuando o nosso tópico sobre conceitos básicos de estatística para projetos de ciência dos dados em saúde, no último vídeo nós discutimos por que a gente precisa de estatística nesse tipo de projeto, certo? Então, recapitulando rapidamente, a gente vai precisar da estatística, primeiro porque a gente quer chegar a conclusões robustas a partir de uma quantidade limitada de dados. A gente sempre vai estar trabalhando com amostras de uma grande população, certo? Em segundo lugar, porque a gente precisa ter um ferramental que ajude a gente a determinar se aquelas variações, aqueles fenômenos que os nossos dados estão mostrando, eles são realmente fatos que devem ser investigados, ou se são simplesmente variações advindas, por exemplo, de variabilidade biológica entre indivíduos, ou até mesmo advindos de erros experimentais, certo? Só para dar como exemplo, recentemente eu estava analisando dados de uma estação meteorológica e a gente estava interessado em saber, será que alguma variável está se modificando ao longo das décadas, possivelmente devido a alguma mudança climática? E lá pelas tantas a gente percebeu uma tendência clara nos dados de pressão atmosférica. A gente, num primeiro momento, ficou bastante interessado nisso, né? Porém, depois, com um pouco mais de análise, a gente acabou vendo que, primeiro, essa variação ela não era muito significativa, estatisticamente falando, né? E com um pouco mais de investigação, a gente descobriu que o sensor estava com um defeito, né? E que ninguém havia percebido, e já fazia alguns anos que ele estava medindo dados errados, certo? Então, veja, as análises estatísticas, elas também ajudam a gente a avaliar a qualidade dos nossos experimentos, né? E, finalmente, esse exemplo que eu acabo de dar também é um exemplo de por que a gente não pode confiar na nossa capacidade de extrapolação. Porque quando a gente vai olhar lá um gráfico que apresenta uma tendência, a gente tende a generalizar e incutir conclusões muitas vezes precipitadas. E é a estatística que vai ajudar a gente a ter um melhor discernimento nesses casos, certo? Bom, nesse vídeo em particular, eu quero conversar com vocês sobre como a estatística pode ajudar, né? Como que são as principais análises que são realizadas nos dados para que a gente consiga ter conclusões robustas, certo? Então, a primeira maneira que a estatística contribui é fornecendo estimativas para a gente, tá? Então, vocês já devem, por exemplo, ter realizado algum exame de sangue, por exemplo, para medir o colesterol do sangue, certo? E aí a gente recebe lá o nosso resultado. Em geral, vai ter uma tabelinha ou logo ao lado vai ter os valores de referência, né? E você, logo que imediatamente, já consegue saber se o valor que foi medido no seu sangue está dentro ou fora dos valores de referência, né? Agora, reflitam comigo, né? Como que são obtidos esses valores de referência? Como que a gente obtém esses valores que ajudam a gente a dizer se o seu resultado está ok, que você não precisa se preocupar, ou se você deve procurar retornar com o seu exame imediatamente para o médico, porque está muito fora do valor de referência, né? Outra coisa que eu peço para vocês refletirem é o seguinte: será que esses valores de referência, eles são iguais para todas as idades? Será que eles são iguais para ambos os sexos? Será que eles são iguais em qualquer lugar do mundo? Então, a resposta provavelmente depende, né? Então, só para dar como exemplo, uma mulher de 20 anos, ela pode ter determinado valores, um conjunto, um intervalo específico de valores de referência de hormônios, se ela estiver grávida ou não, né? Então, mesma faixa etária, mesmo sexo, porém, em condições ligeiramente diferentes, pode fazer com que esses valores de referência sejam diferentes também, né? Então, a gente mede a população, uma população saudável, uma população que é dita de referência,
e a partir dela a gente tira uma estimativa do que é um indivíduo saudável, certo? Um outro exemplo que a gente pode dar é se a gente quer ter uma estimativa de qual é a faixa etária mais propensa a morrer por cachumba e que, portanto, eu deveria, sei lá, direcionar as minhas propagandas de vacinação, né? Uma maneira simples de fazer isso seria, olha, então vamos pegar os dados epidemiológicos da cachumba e vamos ver qual foi a faixa etária que teve a maior frequência de morte, certo? Um outro caso que está bem mais próximo da nossa realidade atualmente, infelizmente, é a questão da Covid-19, né? Se eu quiser, se eventualmente o meu pai ficou doente, meu pai é acima dos 60 anos, ficou doente, tá com Covid-19, eu quero saber qual a probabilidade dele vir a morrer por conta da doença, né? A gente consegue estimar isso. E por que a gente consegue estimar isso? Novamente, por conta de dados epidemiológicos, certo? Então, a estatística, ela pode, sim, ajudar em determinados tipos de análises, determinados tipos de respostas a perguntas, por meio das estimativas que a gente retira dos próprios dados, ok? Uma outra ferramenta estatística que a gente vai encontrar com frequência na literatura de saúde é o teste de hipótese, ok? Vamos supor, por exemplo, que você tenha duas amostras e você realize a mesma medida nessas duas amostras, mas você acaba encontrando uma distribuição de valores dessa medida ligeiramente diferente para cada uma das amostras. Vamos supor, por exemplo, que você tenha dois grupos de indivíduos e você testou o colesterol sanguíneo nos dois grupos. E para o grupo 1, você acaba encontrando uma distribuição de valores parecida com essa da curva cor de vinho, que apresenta uma média um pouco menor do que a do grupo 2, ilustrado aqui pela curva preta, certo? Então, para quem não está familiarizado, essa barra horizontal em cima da variável, ela representa a média das medidas da amostra, certo? Bom, será que a gente está observando essa diferença? Porque existe algum fenômeno real acontecendo que distingue esses dois grupos e por isso a gente deveria investigar, certo? Ou será que na verdade não? Na verdade, ambos os grupos fazem parte da mesma população, só que no momento que você foi conduzir o seu experimento, a maneira como você amostrou, ou a maneira como você projetou a seleção das suas amostras, você acabou selecionando um grupo de indivíduos que, de fato, apresentavam uma média de colesterol um pouco menor do que a do grupo 2, certo? Então, a grande pergunta que a gente tem é, será que essa diferença que nós estamos observando nas duas distribuições, ela é uma diferença de significância estatística ou não, certo? Para avaliar isso, a gente conduz o chamado teste de hipótese. Como esse teste é realizado? A gente parte da hipótese de que, na verdade, não existe nenhum fenômeno, que, na verdade, ambas as distribuições fazem parte de uma mesma população, uma mesma distribuição. Então, essa é a nossa hipótese nula, de que, na verdade, não existe essa diferença. É o nosso H0, a nossa hipótese nula, tá? E aí, a gente vai avaliar quão difícil é selecionar amostras dessa distribuição que é, de fato, a verdadeira, de maneira que, se a gente separasse essas amostras, a gente acabaria chegando nessa diferença de média aqui que a gente acabou observando, tá? Bom, se você acabar chegando numa situação onde a probabilidade de você ter conseguido essa façanha de pegar essas duas amostras com médias ligeiramente diferentes, ela é muito pequena, ou seja, é muito difícil você conseguir amostrar
de maneira a encontrar esse nível de diferença nas médias, então é provável que, na verdade, existe sim um fenômeno e que ambas não fazem parte da mesma distribuição, tá? Ou seja, você rejeita a sua hipótese nula. Porém, se é fácil você ter conseguido chegar nesse resultado de duas amostras com distribuições ligeiramente diferentes, então você não é capaz de rejeitar a hipótese de que ambas fazem parte da mesma distribuição, ok? Então, essa probabilidade, ela é conhecida como valor P, certo? Então, vocês já devem talvez ter esbarrado em alguma situação onde se fala, olha, o p-valor dessas distribuições, ele é muito pequeno, ele é abaixo, por exemplo, dos 5%, portanto, existe uma diferença estatisticamente discernível, tá? Na realidade, a explicação que eu acabei de dar é apenas uma das maneiras possíveis de se conduzir um teste de hipótese. Existem outras maneiras. Existe na verdade, uma série de testes de hipóteses possíveis, onde a gente vai usar como hipótese nula, por exemplo, de que uma distribuição está sempre com a média acima da outra, ou abaixo, ou vice-versa, né? Então, na verdade, quando a gente fala em teste de hipótese, a gente tem que se aprofundar um pouco para entender qual que é a melhor hipótese a ser adotada e qual que é o melhor teste a ser realizado, ok? Mas então, apenas para concluir, o teste de hipótese, ele vem como uma ferramenta para a gente avaliar se quando a gente faz, por exemplo, testes com medicamentos, né? Então, pego um grupo, aplico uma determinada vacina, uma determinada, ou dou um placebo, ou dou um medicamento, versus um grupo que não está sofrendo intervenção nenhuma. A gente vai lá e tenta ver o que aconteceu depois de um tempo, por exemplo, né? E aí, será que a diferença ela é estatisticamente discernível ou não, né? Então, esses são casos onde a gente vai acabar lançando mão do teste de hipótese, tá? Finalmente, a última ferramenta que acaba sendo bastante relevante no contexto de ciência de dados em saúde é o que a gente chama de modelagem estatística, tá? E a modelagem estatística, na verdade, ela é bastante interessante porque ela vai ajudar a gente a realizar predições com base em dados que nós já tenhamos em mãos ou dados do passado, certo? Então, acho que um exemplo que a gente tem para falar um pouco agora muito atual, um exemplo do momento, né, seria o caso realmente da Covid-19, tá? Então, esse é um gráfico que eu fiz no dia de hoje, 31 de março, tá? E o que a gente encontra nesse gráfico? No eixo Y, a gente tem o número total de casos confirmados de Covid, desde o dia 1 do primeiro caso confirmado em São Paulo, que aconteceu no dia 26 de fevereiro desse ano, certo? Então, a gente está agora aproximadamente aqui no 34º dia da evolução da doença no estado de São Paulo, tá? Os pontinhos em azul são o número de casos confirmados real, ou seja, são os dados que foram disponibilizados de casos confirmados no estado de São Paulo, tá? Essa linha vermelha é um modelo exponencial obtido a partir dos dados reais até a última sexta-feira, que é o dia 27 de março, certo? Então, na verdade, o que eu fiz foi o seguinte: contando os dados que eu tinha até a última sexta-feira, eu parti do pressuposto que eu poderia modelar a evolução da doença como uma curva exponencial. Então,
Eu fiz uma modelagem estatística, eu fiz uma regressão. Então, falei assim, olha, eu quero saber qual que é a função exponencial que melhor se encaixa nesses dados reais que eu obtive até a última sexta-feira. E a continuação dessa linha vermelha é, na verdade, a predição, ou seja, já lá na última sexta-feira, eu realizei uma predição para os dias seguintes com base nessa regressão exponencial. A linha verde, ela é a mesma coisa, só que eu não pressupus um modelo exponencial, eu pressupus um modelo logístico, uma regressão logística, que usa uma função log, certo? Então, a curva verde qual é a função logística que melhor se encaixa nos dados reais medidos, certo? E, portanto, até aqui eram dados que foram obtidos a partir da regressão logística, e esses pontos aqui na linha verde seriam pontos que são predições, ok? Bom, o tempo continuou e o que a gente está observando hoje, no dia 31 de março, terça-feira, é que os números de casos confirmados reportados, felizmente, eles estão se aproximando mais da curva logística, que é uma curva um pouco mais otimista, certo? Do que da curva exponencial, porque senão nós, hoje, no dia de hoje, nós já estaríamos por aqui, ó. A gente já estaria perto de um número maior de casos confirmados, tá? Bom, isso significa, então, que eu tô conseguindo modelar a Covid-19? Na verdade, não, né? A gente sabe que a evolução epidemiológica da Covid-19, ela não é trivial, ela envolve uma série de fatores. Ela envolve fatores de mobilidade urbana, tamanho da população, densidade demográfica, né? Índice de desenvolvimento humano, ok? Então, o modelo real, digamos assim, o modelo baseado na biologia da doença, o modelo baseado nos fatores socio-humanos, digamos assim, né? Ele é um modelo bem mais sofisticado, certo? O que a gente fez aqui nesse gráfico é uma mera brincadeira de regressão, é um modelo estatístico. Eu poderia aplicar modelos melhores, tá? Mas aqui é apenas um exemplo de como a gente pode aplicar a modelagem estatística nos nossos dados para tentar predizer o comportamento de algo no futuro.